estão perdidos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graça e paz. Amém? Que bênção a gente estar na casa de Deus, para a gente estar ouvindo, né, da palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Pai, daquilo que Ele tem preparado para nós, daquilo que Ele quer compartilhar conosco, né? Deus Pai é aquele que nos convida à mesa, né? O Deus que se revela como Pai é aquele que a Bíblia fala que prepara um banquete, é aquele que põe uma mesa posta e Ele quer se relacionar com seus filhos, né? No banquete há comunhão, no banquete há relação. Oh, meu benção, hein? Obrigado. Ainda mais que a Codal cortou nossa água hoje, né? Agora poder tomar um copinho. E Deus, Ele sempre nos chama à mesa dEle. Deus sempre nos convida a estar na mesa dEle. O convite de Deus é sempre para estarmos em comunhão com Ele. Não é verdade? A mesa, quando a gente senta à mesa, é um ambiente que a gente pode olhar um no olho do outro. Não é verdade? É um ambiente onde a gente pode se relacionar. É um ambiente da família. E o Senhor, Ele coloca na Bíblia que Ele é um Deus Pai, não apenas um Deus Criador, mas um Deus Pai, que faz esse convite para que nós estejamos à mesa junto com Ele, para que a gente possa comungar desse ambiente de comunhão, esse ambiente onde flui o Espírito Santo de Deus, esse ambiente onde Ele tem prazer em se abrir conosco, em revelar a expressão da graça dEle por meio da sua palavra. Glória a Deus por isso. O Senhor tem esse prazer de trazer essa comunhão com a gente. E é nessa comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. É quando nós estamos na mesa, é quando nós estamos em família, na mesa do Senhor, que Deus ordena a sua bênção. É nessa comunhão. Não é em qualquer comunhão, é nessa comunhão que a palavra do Senhor diz que Deus ordena a sua bênção. Não é no ambiente onde a gente se relaciona com Deus Criador, é no ambiente onde a gente se relaciona com Deus Pai. É no ambiente onde a gente se relaciona com Deus que tem prazer de olhar para os seus filhos. Não é no ambiente do poder. Não é no ambiente onde a gente busca em Deus poder para poder agir na nossa vida, para fazer aquilo que a gente quer no momento que a gente quer, suprindo as nossas carências. É no ambiente do amor. No ambiente onde Deus fala com a gente ouve ao Senhor, nosso coração, nosso caráter é transformado, a fim de que a gente consiga ser mais semelhante a Cristo a cada dia. E assim em nós é aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus o caráter de Cristo na igreja dele. Estamos entendendo isso? Conseguimos compreender isso? Esse é o ambiente da transformação. Esse é o ambiente da bênção de Deus. Esse é o ambiente que Deus fala conosco. Esse é o ambiente onde a gente consegue ter uma intimidade e a gente receber da parte de Deus uma unção, algo diferente que nós estamos buscando. É o ambiente do Pai. O ambiente do Deus Pai. Nessa comunhão, Deus ordena a sua bênção. Porque nessa comunhão existem filhos. Nessa comunhão não existem pessoas buscando o benefício da relação. Nessa comunhão existem pessoas que se achegam a Deus simplesmente por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Quem entende essa diferença? Tantos buscam Deus que pode fazer isso ou aquilo, mas Deus está buscando aqueles que buscam Ele por quem Ele é. Esses são os verdadeiros adoradores. O Pai está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito em verdade. Quem são os adoradores que adoram o Espírito em verdade? Aqueles que se relacionam com Deus por quem Ele é. Pelo amor e não pelo poder que há nele. Não por interesse, mas por tudo aquilo que Ele é e já fez por nós, por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Amém. Então vamos agora abrir nossa Bíblia, lá no livro de Êxodo. O tema da nossa mensagem de hoje é descendo o monte. Descendo o monte. Chega um momento da nossa vida que nós precisamos descer o monte. O que é isso, Bruno, descer o monte? Vamos ver o que é descer o monte. Estou acostumado a pregar com o microfone auricular, hoje eu esqueci de pegar. Aí meu braço já está pesado. Então abre aí sua Bíblia. Não precisa não. Hoje vai aqui. Êxodo 32. E a gente vai meditar sobre descer o monte. A gente está recebendo a Rebeca hoje, filha do Rogers, da Rose, irmã do Matheus, da Bianca, de casa.
influencer digital, cerca de 37 mil seguidores, não é isso? É. Deus usando e abençoando, abrindo uma porta para ela. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoa. E veio aqui, veio visitar? Como é que é? Visitar os fãs? Os amigos, tá certo. Então vamos lá. Êxodo 32, versículo 1. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebeu-as das suas mãos. Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Agora vamos lá para o 32, e você vai ler na sua casa todo o 32, todo o 33, todo o 34. Vamos lá para o 32, 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, e arrojou das mãos as tábuas e quebrou elas ao pé do monte. Aí você avança um pouquinho e vai lá para o 34, versículo 1 e 2. Que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim em cima do monte. Amém? Então nós vamos meditar nesses capítulos, e eu peguei esses trechos, e eu incentivo que você leia todos o capítulo na íntegra, né, na sua casa, nos seus devocionais, durante a semana, e nós vamos entender aqui o que está acontecendo, o que está passando nesse momento da história do povo de Deus, ali na figura de Moisés. A palavra do Senhor diz que Deus chamou Moisés para subir ao monte. Ele chamou Moisés para subir ao monte Sinai. Por quê? Porque o povo tinha acabado de ser liberto da escravidão de mais de 400 anos no Egito. O povo saiu do Egito, o povo passou pela perseguição do faraó, passou pelo Mar Vermelho a seco, e ele vai começar a caminhada rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã. Só que esse povo não é uma nação ainda. É um povo numeroso. Milhões e milhões de pessoas. Como um formigueiro, assim, em cima da terra. Sem organização, sem liderança, sem regulamentações, sem princípios que norteassem as relações sociais. Estamos entendendo isso? Um povo sem nenhuma ética, sem nenhuma moral definida. Um povo que saiu do Egito, mas o Egito que ainda não tinha saído do coração desse povo. Esse é o retrato, essa é a cena, é isso que está acontecendo neste exato momento. Estamos entendendo isso? E o Senhor chama Moisés para subir ao monte. Moisés sobe ao monte, porque ali naquele local, naquele ambiente, no Monte Sinai, o Senhor, durante 40 dias, ele se pôs numa comunhão com Moisés, passando várias instruções, várias orientações, várias leis,
e inclusive dentro delas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram gravados em 2 tábuas de pedras. 2 tábuas de pedras existiam e foram gravados ali os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram um sinal de aliança de Deus para com esse povo. Eu tirei vocês do Egito como escravos, mas eu não quero que vocês vivam a vida de vocês ainda como escravos. Então eu faço uma aliança, eu trago aqui esses mandamentos para nortear as relações sociais, para que vocês não venham ser escravos novamente do pecado e muito menos de um opressor. Estão entendendo isso? Então as tábuas eram um sinal de aliança de Deus com o seu povo. E durante 40 dias o Senhor passa instruções, orientações, leis e esses 10 mandamentos. Que hoje, se a gente pudesse fazer uma comparação, seria como a nossa Constituição Federal. Que a nossa Constituição Federal é a espinha dorsal das nossas relações sociais. Ali existem parâmetros e limites. Não é assim que funciona? Cadê o Dudu? O advogado Eduardo, é isso? Não estou falando nada de errado? Não estou te enxergando, só vejo sua mão atrás do monitor. Então é isso. Então, como a Constituição Federal é a espinha dorsal que rege as nossas relações, traz princípios e limitações, todas essas orientações e também os 10 mandamentos eram para reger as relações sociais agora do povo de Deus. E o Senhor chama Moisés para passar isso em cima do monte. Entendemos essa parte? Enquanto Moisés subiu o monte e estava em cima do monte, esse povo lá embaixo, milhões e milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, ficaram sem referência. Eles simplesmente ficaram lá embaixo, sem referência. Era um povo que tinha acabado de sair do Egito, da escravidão, mas que eles carregavam ainda consigo os costumes e a moral daquilo que eles aprenderam a viver no Egito. Estão entendendo isso? Então eles saíram do Egito, acabou a escravidão, chegaram, estavam todos ali, debaixo, ali no Monte Sinai, enquanto Moisés tinha subido. E o que eles começaram a fazer? A viver segundo aquilo que eles sabiam viver. Segundo a moral que eles estavam acostumados a viver. E aquele povo decidiu fazer uma festa. Aquele povo decidiu celebrar que eles não eram mais escravos. E aquele povo aprendeu a fazer uma festa religiosa com o quê? Com deuses que eles pudessem ver e tocar. Esse era o costume deles. Não é verdade? Hoje a gente se reúne para fazer uma comunhão, o que a gente faz? Churrasco. Né? Vai comer uma galinhada, a gente se reúne. Aquele povo se reuniu, aqueles milhões e milhões de pessoas no pé do monte e decidiram fazer uma festa religiosa. E eles decidiram adorar e agradecer um Deus que eles pudessem ver e tocar. Porque aquele povo ainda tinha que aprender muitas coisas, entre elas a ter fé em Deus. Não é verdade? E aquele povo pega, a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, os egípcios entregaram para eles ouro, prata e pedras preciosas. Os egípcios não queriam mais eles no meio deles e eles entregavam, pode levar. Esse povo saiu com muito ouro, muita prata e muitas pedras preciosas do Egito. Eles pegam o ouro, derretem o ouro, olha o trabalheira que deu, o tempo que levou. Eles fazem ali uma escultura, um bezerro de ouro, e eles vão adorar algo que eles podem ver e que podem tocar. Como é difícil a gente confiar 100% em Deus, não é verdade? Como é difícil no nosso dia a dia a gente entregar as nossas vidas a Ele e confiar que Ele está cuidando de nós. Diversas vezes a gente fica fazendo prova de Deus, não é verdade? Sexta-feira a gente está aprendendo um estudo bíblico sobre Gideão, um homem que ouviu uma instrução de Deus e mesmo assim ficava fazendo prova de Deus. Quantas vezes a gente fica fazendo prova de Deus no nosso coração? Quantas vezes a gente fica pedindo um sinal? Quantas vezes a gente fica falando, mas será que é, mas que não é? Como é difícil a gente crer. A fé é a certeza, a fé é a convicção.
Onde tem certeza e onde tem convicção, não existe ambiente para dúvida. Glória a Deus por isso. Aonde tem certeza e convicção, não existe ambiente para dúvida. E esse povo ainda precisava aprender a ter fé em Deus. E esse povo vem, faz uma escultura e passa a adorar esse bezerro de ouro. Bom, Moisés então desce do monte. E quando ele desce do monte, ele começa a escutar um barulho. E eles pensam, será que é guerra? Não. É barulho de celebração. É crente comendo. É crente louvando. É festa no arraial. Quando Moisés desce, carregando as 2 pedras, contendo os 10 mandamentos, carregados de outras instruções e orientações que Deus deu para ele, que ele iria passar para o povo, para que o povo assim pudesse começar a formar uma nação e seguir para a terra prometida. Quando ele chega lá, ele vê a adoração ao bezerro de ouro. Moisés vê algo totalmente diferente daquilo que Deus tinha preparado para o povo dele. Moisés, que passou 40 dias em comunhão com Deus, em contato com o divino. Imagina aquela atmosfera que ele estava vivendo naqueles 40 dias. Aquele momento que ele estava vivendo com o Senhor. E ele desce o monte e ele enxerga exatamente o oposto, exatamente o contrário daquilo que ele estava vivendo aqueles 40 dias com Deus. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar essa desconexão entre aquilo que Moisés estava vivendo com Deus e com a realidade que ele acabou de encontrar? Então Moisés, ele fica indignado. E porque ele ficou indignado, ele pega aquelas 2 tábuas e joga no chão. E elas se quebram. Aquelas 2 tábuas com os mandamentos, Moisés joga no chão e se quebra. Bom, só um minutinho, está muito frio, vocês querem que diminui, que dá uma quebrada no gelo, tá? Dá uma desligadinha para mim, por favor, Gil. Depois a gente volta a ligar. Então Moisés, ele sai do monte. Moisés, que teve contato com o divino, chega lá no arraial. Ele encontra totalmente o contrário. Uma desconexão entre aquilo que Deus preparou e aquilo que o povo estava vivendo. Indignado, ele joga as tábuas no chão e quebra elas. E hoje nós enfrentamos o mesmo dilema que Moisés. Hoje somos nós, a Igreja de Cristo, que desce o monte diariamente. Presta atenção nisso. Hoje somos nós que descemos o monte diariamente e enfrentamos o mesmo dilema de Moisés. Hoje somos nós que diariamente percebemos que existe uma desconexão entre aquilo que Deus preparou para nós, Deus preparou para esse mundo viver, e aquilo que o mundo está vivendo de fato. Quem está entendendo isso? Somos nós que descemos o monte diariamente e nos deparamos com essa desconexão da realidade. Somos nós que temos descido o monte diariamente e visto algo totalmente diverso daquilo que a gente aprende e daquilo que a gente quer viver na nossa vida. Moisés passou por isso e nós passamos por isso. Nós também subimos ao monte. Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós temos os nossos devocionais em casa, lendo a palavra de Deus, adorando ao Senhor, todas as vezes que a gente vem ao culto, participa dessa comunhão onde Deus ordena a sua bênção, nós estamos subindo ao monte, nós estamos buscando, nós estamos entrando em contato com o divino, com Deus Pai. Estamos acompanhando isso? E da mesma forma que nós subimos ao monte, que nós temos contato com Deus, nós temos comunhão com o Pai, nós também diariamente descemos ao monte. E nós chegamos lá, aonde, Bruno? Lá na nossa casa, lá na nossa família, lá no nosso casamento, lá no nosso trabalho, lá com os nossos amigos, no trânsito. Aonde nós estamos, aonde nós vamos, nós descemos o monte. E o que nós encontramos lá? Uma total desconexão com a palavra de Deus. Uma outra moral, uma outra forma de viver o mundo. Que nós estranhamos, que nós ficamos chocados, que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue entender, que fere a nossa alma. E a gente, assim como Moisés, também fica indignado.
Esse é o drama que o salmista viveu no Salmo 37 e no Salmo 73. Eu estava conversando com o pastor Davi, pastor Luiz ontem. O drama que o salmista viveu no Salmo 37 e Salmo 73, o salmista nos 2 capítulos diz, olha, eu estava vivendo a minha vida, eu estava me esforçando, eu estava tentando fazer tudo certo, mas as coisas não cooperavam para mim, parecia que estava tudo difícil. E eu olhava para o lado e eu via um monte de gente errada, vivendo a sua vida do jeito que queria, e parecia que para eles dava tudo certo. E por causa do que eu ouvi, eu fiquei indignado. Eu quase invejei a vida daqueles que vivem de maneira errada, porque eu achava que viver de maneira errada compensava muito mais do que viver de maneira correta. E por isso eu quase caí na fé. Depois você lê lá, Salmo 37, Salmo 73. Eu fiquei indignado. Quantas vezes a gente não fica indignado? Com as pessoas que a gente vê, se depara, a gente desce um monte e fala, como? Como é que pode? E na nossa indignação, a gente também quebra as tábuas. Assim como Moisés quebrou as tábuas, quebrou a aliança que Deus tinha preparado para o seu povo, sem perceber, às vezes a gente está quebrando a aliança que Deus tem com a gente. A gente está quebrando a aliança que Deus tem com a gente. Porque a gente fala assim, não compensa, não vale a pena. Por que eu tenho que viver segundo a palavra de Deus? Se eu desço um monte, eu vejo um monte de gente vivendo segundo a sua moral, segundo o seu jeito, segundo esse mundo, e parece que eles estão se dando bem. Por que, Deus? E a gente começa a clamar pelo poder de Deus, para fazer justiça, para vingar a gente. Quando na realidade a gente tinha que estar clamando pelo amor de Deus, pela misericórdia dele. E a gente busca poder para poder satisfazer a nossa própria justiça pessoal e se vingar dos nossos opositores, para que a gente possa ter uma vida mais digna da que eles estão vivendo. Não é assim que a gente pensa, não é assim que a gente clama, não é assim que a gente faz. Moisés ficou indignado e nós também ficamos indignados. A gente fala, não é possível, não pode. Até quando que nós vamos viver assim? Será que isso não tem fim? Esse é o drama que Moisés viveu, esse é o drama que nós vivemos todas as vezes que nós descemos o monte, meus irmãos. Mas o curioso é como Deus trata Moisés e como Deus trata esse povo também que pecou. Deus fala para Moisés, Moisés, pega 2 pedras de novo e sobe o monte. Volta para o monte. Volta para o monte, Moisés. E Moisés, ele sobe o monte de novo. Moisés, ele leva aquelas pedras de novo. Deus, ele tem todo o trabalho de ter aquela comunhão de novo com Moisés. Escrever nas pedras os mandamentos, repassar as orientações. E aí Moisés desce de novo ao monte. Mas dessa vez ele não quebra mais a aliança. Ele entende que ele é portador daquela aliança de Deus com o povo e cabe a ele descer o monte, olhar para aquelas pessoas, para aquela moral totalmente diversa daquilo que Deus tem preparado para nós. E ele poder influenciar aquelas pessoas. Ele poder ser luz no meio das trevas do entendimento. Ele poder entrar na vida daquelas pessoas e mostrar para elas como que Deus projetou, preparou, sonhou que elas vivessem. Quem está entendendo isso, meus irmãos? O Senhor nos convida a subir ao monte todos os dias, para que nós possamos ter contato com Ele, comunhão com o Pai, por meio das nossas orações, da leitura da palavra, por meio dos cultos que nós participamos. O Senhor quer que a gente suba ao monte. Mas não se engana, o Senhor também quer que a gente desça ao monte todo dia. O Senhor quer que todos os dias a gente vá de encontro às pessoas que Ele confiou ao nosso convívio. Estamos entendendo isso? E lá, meus irmãos, nós vamos encontrar uma situação, muitas vezes, diferente daquilo que a gente recebeu da parte de Deus. Muitas vezes nós vamos encontrar um cenário, um ambiente, pessoas vivendo de maneira totalmente diversa. Muitas vezes nós vamos nos perguntar, por que Deus, por que Senhor? Muitas vezes nós vamos viver e nós vamos descobrir que nessa vida nós temos sabores e dissabores. Nós temos o dia bom e o dia mau.
Mas é porque nós estamos sempre, constantemente, subindo ao monte, tendo contato com Deus, comungando dessa mesa do Deus Pai, sendo abençoados por essa comunhão, onde Deus ele abre o seu coração e se expressa por meio da sua palavra conosco. É porque nós subimos ao monte que nós também podemos descer e abençoar as pessoas que Deus confiou no nosso convívio. Quem está entendendo isso? A missão da igreja é descer ao monte todos os dias. A nossa missão é descer ao monte todos os dias. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Onde você vai, onde você pisa, onde nós estamos, onde Deus nos colocou, ali o Senhor nos colocou para descer o monte. Mas não quebre a aliança que Deus tem conosco. Não quebre a aliança que Deus fez com você. Não abra mão dos princípios do reino de Deus. Não abra mão da comunhão com Deus Pai. Esse mundo oferece muitas coisas, diversos atrativos. Mas se algum deles exige que você abra mão da aliança de que Deus tem com você, então, meu irmão, esses atrativos não são para você. Não servem, vão satisfazer pequenos momentos, mas não vão preencher a sua vida, não vão satisfazer a sua vida. Estamos entendendo isso? Nós somos chamados a descer ao monte todos os dias e nos depararmos com situações diversas daquilo que Deus projetou para nós. Mas são nesses ambientes que nós temos que carregar a aliança de Deus e levar elas para o povo. É lá onde nós vamos ser alegria, num ambiente onde só tem tristeza. Porque as pessoas podem parecer que está dando tudo certo para elas. E você, como salmista, pode se indignar. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O mesmo salmista diz que deitava e logo pegava no sono, porque ele sabia que Deus cuidava dele. Quantas pessoas não conseguem dormir? Quantas pessoas parece que está dando tudo certo para elas, mas elas não conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Quem está entendendo o que nós estamos falando aqui? Às vezes você acha que nada está dando certo para você, mas Deus está no controle de toda a situação. Às vezes você fica indignado porque você olha para o lado. Meu irmão, olhe para você mesmo. Olhe para frente. Não perca seu tempo olhando para o lado, olhando para o outro, olhando para trás, para o passado, ficando refém dele. Olhe para frente. Faça como Paulo disse. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu olho para o alvo. E é para lá que eu prossigo. Eu ando para frente. Eu não vou ficar olhando para o lado. Eu vou olhar para frente. E onde eu passar, por onde eu caminhar, eu vou levar a alegria do Senhor. Eu vou levar a paz de Cristo Jesus. Para aqueles que estão vivendo só em guerra. Tem gente que só sabe fazer guerra, meu irmão. Tem gente que você vai conversar com a pessoa, a vida da pessoa é uma guerra. É uma tribulação. Nada dá certo. Nenhuma área da vida da pessoa parece que encaixa. É uma engrenagem faltando um monte de pino. Tudo batendo, cheio de ruído, toda dificultada. Pessoa que só faz guerra com os outros, só arruma confusão com os outros. Tem confusão aqui, confusão ali, confusão aqui. Tanta gente vivendo em guerra. E às vezes a gente pode ir lá e ser paz para essa pessoa. Glória a Deus por isso. Às vezes a gente fica invejando o aparente sucesso das pessoas, não é verdade? E tantas pessoas que só querem ter paz. Tantas pessoas só querem ter alegria. Tantas pessoas que às vezes só queriam poder dormir. E a gente pode fazer isso tudo porque a gente sabe que existe um Deus que cuida de nós. A gente sabe que existe um Deus que cuida de nós. Eu sempre utilizo o exemplo de um filho. Por exemplo, Davi. Eu tenho certeza que essa noite o Davi vai chegar em casa e vai dormir. Ele não vai pensar em nenhum boleto, não é verdade? Não pensa. Rapaz, amanhã é segunda, tem um boleto para pagar. Ele pensa nisso? Quem que pensa? Vocês. Vocês são pais. Sabe, quando a gente coloca na sua vida nas mãos de Deus, é assim também. A gente consegue descansar no Senhor. Esse é o descanso no Senhor. É de saber que Deus Pai está cuidando de tudo. Deus Pai vai prover tudo. Quantas vezes a gente já passou por situação na nossa casa em que a gente olhava um para o outro e falava assim, e agora?
Ela já me perguntou diversas vezes, mas e agora? Eu falava assim, uai, continua, vamos embora. Não é verdade? Deus está cuidando. Deus vai prover. E a gente tem uma frase lá em casa que é assim, nunca faltou nada, não é agora que vai começar a faltar. Então toda vez que a gente se depara com uma situação difícil, a gente fala, nunca Deus deixou faltar nada. Não é agora que Deus vai abandonar. Isso é saber descansar em Deus. Significa que nós não vamos ter todas as respostas para as nossas perguntas, mas nós vamos ter todos os cuidados para vivermos a nossa vida. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, Deus nos convida a descermos ao monte como igreja do Senhor, para que nós possamos manifestar o Evangelho de Deus para todos aqueles que Deus confiou no nosso convívio. Você pode se colocar de pé nesse momento para a gente ter uma palavra de oração? Curva sua cabeça onde você está, feche seus olhos. Aproveite esse momento para você ter comunhão com Deus, Pai. De repente você passou a sua semana inteira se relacionando com Deus Criador. Pedindo para Deus fazer isso, pedindo para Deus fazer aquilo. E hoje, no domingo, você tem a oportunidade de se relacionar com Deus Pai. Aquele que fala contigo. Aquele que para tudo e pergunta, filho, filha, como está seu coração? Filho, filha, quais são as dúvidas, os anseios, os pesos que você tem carregado? Deixa eu tratar, deixa eu cuidar, deixa eu curar, deixa eu abençoar a sua vida. Essa noite você tem essa oportunidade de se relacionar com Deus Pai e abrir teu coração para Ele. Contar os pesos que você tem carregado. De repente você está igual o salmista. Você já pensou em chutar o pau da barraca diversas vezes. Já pensou em abandonar. Já pensou em falar chega. Já pensou em falar eu não consigo mais. Eu não aguento mais. Você olha para o lado e vê pessoas aparentemente prosperando, aparentemente se dando bem. E você olha para a sua vida e vê tanta coisa desencaixada. E às vezes você está igual Moisés, quebrando a aliança de Deus. A aliança que Deus tem contigo. Mas nessa noite o Senhor te chama. Filho, filha, sobe o monte de novo. Volta para a minha presença. Vem aqui na minha comunhão, na minha presença. Vem aqui que eu quero falar contigo, vem aqui que eu quero abençoar a sua vida, vem aqui que eu quero trazer paz para o teu coração. A certeza que eu estou cuidando de tudo, a convicção de que eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que te chamei, eu sou o Deus que cuida de ti, eu sou o Deus que zela por ti. A palavra do Senhor diz que a boa obra que Deus começou nas nossas vidas, Ele é fiel para completar até o fim. Ele não nos abandona. E Deus está nos chamando, filho, vem cá. Sobe o monte mais uma vez. Deixa eu fortalecer o teu coração. Para que aí sim você possa descer o monte e fazer a diferença onde eu te coloquei. Para que aí sim você possa descer o monte e ir lá naquele ambiente com aquelas pessoas, não se corromper, não se indignar, mas levar paz para aqueles que estão em guerra, levar luz para aqueles que estão com entendimento obscurecido, pessoas que estão com a sua mente, com seus corações nas mais densas trevas, das dúvidas, da ansiedade, e você pode ir lá iluminar essas pessoas pelo Evangelho de Cristo Jesus, levar alegria, levar o amor, manifestar o reino de Deus, por meio das suas ações, do seu falar, do seu viver. Que o nosso viver seja expressão de Cristo para as pessoas que Deus colocou no nosso convívio. Que o nosso viver seja expressão da graça de Deus. E mesmo num ambiente totalmente desconexo com aquilo que Deus fala com a gente, com aquilo que Deus revela para nós, com aquilo que Deus prepara para nós, que nesse ambiente a gente possa ser luz do Evangelho, expressão da graça, expressão daquilo que Deus tem para nós. Que nós possamos evangelizar onde nós estamos.
Que nós possamos ter a maturidade para descer ao monte e não nos corromper lá. Que nós possamos ter a maturidade de descer ao monte, olhar para as pessoas, olhar para os ambientes e não murmurar, não reclamar, mas dizer: é aqui que eu vou fazer a diferença. É neste ambiente que eu vou revelar o amor de Deus. Se Deus me colocou aqui, se Deus começou uma boa obra neste local, é aqui que Ele vai completar, é aqui que Ele vai fazer a obra dEle. Aquilo que Deus começa, meu irmão, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem nem filho do homem para que minta, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem prazer de se revelar como Pai e abençoa os seus filhos. Então creia nessa palavra, creia na palavra do Senhor, tome posse do amor dEle, tome posse daquilo que Ele já preparou para nós e viva com intensidade a aliança de Deus com a sua vida. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Quem concorda, diga amém. Amém? Vamos adorar o Senhor com esse louvor? Amém, glória a Deus. Que palavra abençoada hoje, hein, irmãos? Glória a Deus, uma palavra de encorajamento, né? E é isso, é sobre a gente ter esse relacionamento com Deus, né? Sobre a gente subir o monte todos os dias, né? A gente lembrar que a nossa força vem dele, né? Nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir, né? Então, a palavra, ela é alimento para nós, né? Ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E a gente deve se alimentar todos os dias. É só assim que a gente vai conseguir, né? E como o pastor Bruno falou, e a gente vai, né, imaginando, buscando como deve ter sido difícil para Moisés, né? E a gente olha para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente viveu aquele momento especial com Deus e a gente sofria esse impacto, assim, né? De chegar em determinados lugares e sofrer esse choque. Né, mas a palavra de hoje ela é para isso, é para a gente olhar para Moisés, né, para essa dificuldade que ele teve e ele não desistiu. Né, a gente vê que depois ele intercedeu por esse povo. Né, Deus quis começar de novo através dele e ele intercedeu pelo povo. Falou, não, Deus, né, dá mais uma oportunidade. E assim somos nós, né, que a gente não venha desistir, que a gente não venha desanimar. A pastora Laira falou sobre longanimidade, né, no começo. Então, essa é a palavra, né? A gente ter esse longo ânimo, a gente não desanimar, não desistir. Amém? Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do doce Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana para todos, vão em paz, que Deus acompanhe.